Então, muito obrigada, Jorge Aires, muito obrigada, André Martins, pelas vossas palavras e pelas vossas intervenções. Compete-me a mim moderar o debate, mas eu gostava de dizer algumas palavras, talvez um pequeno enquadramento sobre o tema da Constituição e do ambiente. O ambiente surge como uma nova geração de direitos, ali pelos anos 60, 70 do século XX, não por um acaso, mas porque de facto os níveis de poluição dos solos, a poluição hídrica, a poluição atmosférica, atingiram níveis absolutamente insustentáveis e também a utilização de pesticidas na agricultura e por aí fora, e portanto atingindo níveis absolutamente insustentáveis, começou a haver uma maior consciência sobre a necessidade de agir relativamente às matérias ambientais e fundamentalmente de promover prevenção, mas também procurar atenuar, digamos assim, os efeitos concretos desses índices de poluição. A Constituição da República Portuguesa foi aprovada e entrou em vigor em 1976 e, de facto, teve esta coisa absolutamente interessante de ser uma Constituição absolutamente pioneira na consagração do direito ao ambiente como um direito fundamental dos cidadãos. Isto é muito interessante, foi a primeira Constituição que consagrou o direito ao ambiente nestes termos, não apenas como uma tarefa fundamental do Estado, mas como um direito fundamental dos cidadãos, o que gerava, inclusivamente, no próprio ordenamento constitucional, muito mais garantias de defesa, designadamente, dos cidadãos em relação a agressões ambientais. E, portanto, a defesa dos direitos e dos interesses dos cidadãos nessa matéria. A Constituição consagrou um artigo específico relativamente ao ambiente e à qualidade de vida, portanto, reuniu estes dois conceitos, entendendo que para a promoção da qualidade de vida o ambiente e os bons parâmetros ambientais eram fundamentais. Foi o artigo 66º, que ainda hoje se mantém nesta ordem. Atribuiu a todos o direito ao ambiente, mas também atribuiu a todos o dever de defender o ambiente e atribuiu ao Estado tarefas concretas relativamente à necessidade de assegurar esse direito ao ambiente. Por duas vias, quer por via da sua ação, ou seja, o Estado estaria obrigado e está obrigado a promover ações no sentido da defesa do ambiente, mas também está obrigado à não ação, ou seja, a não agir em termos de destruição ambiental. E, portanto, nestas duas vertentes, que poderia chamar um bocadinho de ação e omissão, mas aqui a omissão legítima, evidentemente, o Estado tem, efetivamente, por via constitucional, tarefas a concretizar no domínio da garantia do direito ao ambiente. E depois há uma outra questão que também, logo em 1976, na Constituição, ficou marcada, que para qualquer ecologista é uma questão fundamental, que se prende com a necessidade de promover a participação dos cidadãos naquilo que concerne à formação das políticas ambientais. E, portanto, na verdade, em 1976, eu gostava de vincar de facto isto, a Constituição da República Portuguesa foi absolutamente pioneira nesta matéria. Relativamente à tutela constitucional do ambiente, neste artigo 66º, há muito quem procure dar-lhe apenas uma característica programática, mas a verdade é que não. É muito mais do que essa característica programática, porque só o facto de estar inscrito o direito ao ambiente na Constituição da República Portuguesa, isso não lhe atribui de modo nenhum qualquer caráter meramente simbólico, mas ele é inclusivamente impulsionador, essa consagração é absolutamente impulsionadora da legislação ambiental, que depois regulamenta aquilo que está inscrito na Constituição, mas também obriga, através das tarefas que atribui ao Estado, à institucionalização das políticas ambientais. E, portanto, é um enquadramento muitíssimo relevante.
Já agora dizer-vos também que das 7 revisões constitucionais que houve até agora, 3 delas vieram a alterar o artigo 66 da Constituição. A revisão de 1982 de uma forma absolutamente cirúrgica, mas o que teve de mais inovador relativamente à matéria do direito ao ambiente foi incluir também no artigo 9º da Constituição, ou seja, no artigo que se refere às tarefas fundamentais do Estado, aí incluir também a questão, as matérias ambientais. E, portanto, dando de alguma forma uma valorização e reforçando os deveres e as obrigações do Estado inscritos já no artigo 66. Portanto, foi de facto interessante esta alteração. Em 1989, outra revisão constitucional que incidiu também sobre o artigo 66, para além de muitas outras coisas, e dessas outras coisas foi uma revisão que teve que incidiu muito sobre a privatização, a possibilidade de privatização de setores fundamentais do Estado, portanto aqui na minha perspectiva promovendo um recuo preocupante relativamente àquilo que estava inscrito na Constituição de modo muito progressista, mas na parte, e portanto tendo tido essa característica, também no artigo relativo ao ambiente e qualidade de vida, esta Constituição gera naquilo que estava realçado como a dimensão ambiental, a necessidade no planeamento, no ordenamento do território, as matérias ambientais, biofísicas, etc., serem dominantes, veio pôr em concorrência com essa dimensão ambiental a dita dimensão socioeconómica, ou seja, pôs aqui a componente económica a concorrer diretamente com o ambiente e, portanto, fragilizando aqui no comando constitucional de alguma forma estas matérias do planeamento e do ordenamento. Em 1997, a terceira revisão constitucional que vem incidir sobre o artigo 66 é muito marcada pela Conferência do Rio de 1992, digamos que faz refletir na nossa Constituição conceitos, inclusivamente, que foram muito marcados dessa Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. Veio incluir o conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito da solidariedade entre gerações e também a transversalidade das políticas ambientais, quer no domínio da política urbana e do património, quer na integração das mais diversas políticas setoriais, quer na política de educação através da educação ambiental, quer na política fiscal, isto tudo no artigo 66, mas também existem, é importante dizer também, relativamente a esta matéria da transversalidade, é importante dizer também que atualmente a Constituição consagra, e não vem desta última da revisão constitucional, desta que eu referi, também consagra noutros artigos, como por exemplo o artigo 81, esta matéria da transversalidade, no artigo 81 relativamente à política de energia e política da água, no artigo 90 relativamente à matéria do planeamento, no artigo 93 relativamente à matéria da política agrícola. Portanto, há de facto aqui um comando constitucional que ordena esta necessidade de transversalidade nas políticas ambientais. Isto é uma coisa, isto é o que está consagrado na Constituição e, como o André aqui bem referia, para quando o cumprimento da Constituição. É que de facto nós temos percebido e temos vivenciado isso, que muitas das políticas que são implementadas são políticas absolutamente nefastas para a dimensão ambiental e para a prossecução de objetivos, inclusivamente, que temos assumidos relativamente às matérias ambientais. Eu queria dar apenas aqui 2 exemplos bastante recentes, e não é só neste momento a concorrência entre a questão económica e a questão ambiental, é a utilização da própria dimensão ambiental para promover mais insegurança ambiental. Quando eu digo pegar na dimensão ambiental para promover mais insegurança ambiental, esta primeira dimensão ambiental surge, obviamente, no sistema em que nós estamos, relacionada com negociatas e com negócios.
Por exemplo, o Simplex Ambiental, a pretexto de promover mais projetos necessários às energias renováveis, vem absolver, isentar um conjunto muito significativo de projetos, quer de licença ambiental, quer de avaliação de impacto ambiental. Isto leva a que, evidentemente, esses projetos não tenham um olhar em todo aquele procedimento de avaliação de impacto ambiental para a sua análise e leva, inclusivamente, a que não haja, por exemplo, consulta pública no âmbito desse procedimento, levando a que os cidadãos não se possam, nessa consulta pública, pronunciar e tomar conhecimento sobre aquilo que efetivamente está em causa. Portanto, há de facto aqui uma fragilização de direitos ambientais e de direitos dos cidadãos a pretexto de matérias ambientais. Mas nós, evidentemente, não queremos que a dimensão ambiental signifique destruição e insegurança ambiental. E, portanto, é de facto preciso muito cuidado para não cairmos em ingenuidades e combatermos, de facto, alguma dimensão política que não leva a sério aquilo que está escrito na Constituição da República Portuguesa. Outro exemplo bastante recente prende-se com a questão da Lei dos Solos. Todos têm, infelizmente, estado a par, seguramente, desta matéria. Perdeu-se uma oportunidade na Assembleia da República para a cessação de vigência deste decreto-lei, que facilita a reclassificação dos solos rústicos em urbanos e que promove efetivamente uma desregulação da gestão e do ordenamento do território, a pretexto, lá está, de uma coisa que de facto pesa sobre os cidadãos e é preciso resolver, mas não desta forma, porque isto não vai resolver nada, que é a matéria da habitação e do acesso à habitação. E aquilo que é absolutamente fundamental fazer não está feito, aproveita-se essa preocupação e essa necessidade dos cidadãos para promover uma destruição que, enfim, muito agradecerá algum setor da construção e temos sempre a negociata por trás. É por isso que hoje é ainda tão atual aquilo que foi dito pela boca de um deputado da Assembleia Constituinte, portanto, que contribuiu para a Constituição da República Portuguesa. E ele referiu estas palavras quando foi discutido no plenário da Assembleia da República justamente o artigo 76º sobre ambiente e qualidade de vida. O deputado Alberto Andrade, citando René Dumont, dizia: a natureza acaba onde o capitalismo começa. Muito obrigada pela vossa atenção. E eu vou passar agora a palavra, não sei antes agradecer muito a presença da Vera Ferreira, que é doutoranda em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, e eu acho que Vera, acho que já posso dizer mesmo assim, será efetivamente uma especialista na área da energia. E eu acho que a Vera eu já a ouvi nesta matéria, acho que tem ideias muito claras, muito lúcidas sobre esta matéria, e portanto eu não tenho mais a dizer antes de passar a palavra à Vera Ferreira. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada.